Eu tenho medo de falar o que realmente sinto. Eu percebo que muitas vezes eu fico chateada com algumas coisas, mas acabo guardando porque tenho medo de parecer chata ou de começar uma discussão. Só que quando eu guardo por muito tempo, uma hora eu explodo por algo pequeno. Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. E esse é mais um episódio do nosso podcast, o Lado B Psi, onde a gente traz um pouquinho o lado B das relações. Espero que vocês gostem. Eu tenho medo de falar o que realmente sinto. Eu percebo que muitas vezes eu fico chateada com algumas coisas, mas acabo guardando porque tenho medo de parecer chata ou de começar uma discussão. Essa aí é a primeira vez que tu leu, eu pensei muito da gente avaliar se isso é um local seguro ou não para essa pessoa falar. Em tese, deveria ser, né? Mas entra sempre assim, o porquê que tu não te sente segura, né? Provavelmente eu tô tendo algum pensamento distorcido, ou às vezes isso é um fato, a gente tem que entender o porquê, o que mantém aquela falta de segurança, né? A questão do chata, você se sente ou alguém já falou isso pra ti? É só uma sensação ou é um fato? Ou de começar uma discussão. Começar uma discussão é algo que costuma acontecer quando você comunica, ou é um medo que você tem relacionado à comunicação de fato? Tens alguma evidência desse pensamento? E daí tem um ponto também. O que te faria parecer chata? E o que na tua fala faria com que iniciasse uma discussão? Não lembro se tu perguntou, né, mas o que ela considera o ser chato. Porque, por exemplo, se pra mim ser chata é falar o que me incomoda, então sim, talvez você estaria sendo, né? Mas muitas vezes a gente também distorce esses conceitos. A gente tem que avaliar isso também. Porque esse ser chata pra ti é realmente comunicar os limites. Se realmente esse fosse o conceito real, eu preferia ser chata. Exatamente, seja chata. Eu segurasse, né? Só que quando eu guardo por muito tempo, uma hora eu explodo por algo muito pequeno. Totalmente compreensível, na verdade. É como um copo de água que vai enchendo. Cada gota vai somando e em dado momento ele transborda. Sim. Eu gosto muito de dar exemplo para os pacientes. Imagina que tudo que tu não fala, tudo que tu não se permite sentir, tu vai colocando dentro de um potinho. Só que é um potinho de vidro, né? Que fica guardado aqui dentro. Normalmente, sei lá, quando ele estoura, ele vai enchendo, uma hora ele vai estourar. Ele estoura naqueles momentos onde a pessoa não lavou um talher, e aí eu saio jogando coisa na cara dela de 1900 e bolinha que não tinha nada a ver com um talher. Aquilo ali foi só realmente a gotinha d'água, né? Então, por isso que é tão importante, eu gosto tanto de treinar a comunicação com os pacientes, porque realmente isso é treinável, a gente não nasce sabendo, né? Então, assim, tá, estourou, aí falei tudo, esvaziou. Mas se eu deixar esse processo acontecer de novo, eu tô mantendo. Aí eu fico num eterno enche, esvazia. Então, ter esse movimento de não deixar aquilo encher, porque tu consegue falar de uma maneira muito mais regulada. Porque quando eu deixo estourar, eu não vou tá bem. Eu vou sair jogando uns cachorros e aí vai ser desagradável, vai desgastando a relação, né? Então, isso é treino. Se é que esvazia de fato, né? Porque pode acontecer da pessoa olhar para aquele garfo que caiu e tu reclamou, te achando chata e invalidando toda a tua dor, sendo que tua dor não é nem sobre o garfo. Sim. Então, tu comunicar aos poucos deixa a pessoa ciente do que exatamente incomoda, para que aquilo que incomoda ela possa ir trabalhando ou não, depende dela, não tá no teu controle, mas comunicando aos poucos tu tá tirando aquilo de ti e está evitando que a pessoa invalide a tua dor, porque fato é, como tu vai comunicar, isso vai mudar. Se tu vai jogar na cara da pessoa que ela é uma porca, ou que, meu Deus, tu não sabe lavar um garfo direito, ela vai se sentir ofendida e ela vai tentar se defender. Se defendendo, ela não vai demonstrar que tá te ouvindo ou que tá te acolhendo. Ela vai olhar pro lado dela, você vai tentar se defender de novo e vai ficar um defende aqui, defende lá, e ninguém se ouve de fato e se entende. Dentro desse aspecto também tem uma coisa muito importante, né? A gente trabalha nessa mudança de comportamento em duas esferas. Eu comunicar, mas eu só falar é muito importante, mas não necessariamente é o que vai mudar, e eu não reforçar aquele comportamento, porque às vezes eu posso dizer, eu não gosto que tu faça isso, aí tu vai lá e tu faz isso. Se ao fazer isso, depois que eu comuniquei, tu seguir fazendo isso e eu ficar quieta, eu também tô comunicando uma coisa, eu não tô falando, mas isso também é uma comunicação. Então tem que ajustar a minha ação com o que eu falo, embora falar seja extremamente importante, tá? Então, reforce também quando a pessoa fizer algo que está no teu agrado ou que faça sentido pra ti. Elogie. Sabe aquela coisa de quando o cara corta o cabelo ou ele faz alguma coisa e a mulher elogia, ele fica tipo um cachorrinho, assim, todo animado? Então, realmente, quando tu reforça o comportamento, ele tende a se repetir porque aquilo é muito bom pra pessoa, dá uma sensação muito boa. Ela se sente reconhecida, validada e o comportamento tende a se repetir. Perfeito, né? A gente não foca só na punição, tem que ter esse reforço, ainda que ele seja óbvio ou, entre aspas, pequeno.
Sim, então tenta evitar esse pensamento de, está fazendo o mínimo. Porque é de mínimo em mínimo que uma relação saudável se constrói, são de pequenas coisas. Acho que a galera deu uma distorcida nessa ideia, né, do mínimo, Nossa. assim, até pra aumentar um pouco esse ego, então, gente, às vezes é o mínimo, mas tá tudo bem. Sim, No máximo sempre. sabe? Tirou 10, é igual uma criança. Tu olharia pra uma criança que tirou 10 e diria pra ela, isso é o mínimo? Na verdade, talvez você diria, porque muita gente diz. Só que Não é normal. não é algo saudável, sabe? Tu tá invalidando o esforço, tu não tá reconhecendo o processo da criança ali e faz com que aquilo pareça nada. Então ela vai se desmotivar do estudo, ela tende a se desmotivar ou se cobrar de uma forma que não é nem um pouco saudável. Às vezes até pode ser uma situação pequena, como por exemplo o talher sujo, mas a gente entende que não é só por aquilo, é porque tu foi acumulando, porque tu não teve processo de comunicar. Como a gente falou, isso é treinável, né? Então, aí realmente tá no teu controle fazer esse movimento de sinalizar isso. Uma hora eu explodo por algo pequeno. Se isso continuar acontecendo, se tu realmente não conseguir gradualmente, enquanto as coisas acontecem, ir trazendo essa informação pra ele e comunicando aos poucos, depois que tu explodiu, o que tu pode fazer? O que tu pode fazer depois da explosão? Primeiro, reconhecer que tu explodiu não por conta do garfo, por conta de várias outras coisas, e comunicar isso de uma forma assertiva e não jogando na cara, porque às vezes pra pessoa aquilo que é amador pra ti nem era do conhecimento dela que aquilo tava te incomodando, porque já faz muito tempo. E se não era, é tua responsabilidade, porque você não comunicou. Exatamente. É igual o cachorro fazer xixi fora do local, tu esperar até a noite pra noite dar uma surra nele. Ele não vai entender que ele levou uma surra por conta do xixi que ele fez de manhã cedo. Ele vai ficar chateado contigo. E dependendo da raça ainda vai querer te morder. Pecado, imagine essa situação, vai. Que dó. Isso é muito comum. Tu tem que reforçar ou punir o comportamento no momento em que ele acontece. Sim. Sim, na maioria das vezes, sim. Mas aqui é importante também que a gente entenda o limite, né? Se tu não consegue, aí sim, a gente orienta então que tu espere, que tu se regule e depois tu vá, mas sempre que possível, tanto com adultos quanto com crianças, quanto mais imediato, melhor. Nossa, realmente, isso que tu disse é importante. Se regular. Tem gente que, se for fazer na hora, né, se tá muito ativo emocionalmente, vai piorar a situação. Aí tu tem que saber o teu limite, então, né? Mas aí, se tu consegue, é importante que tu sinalize. Em especial nesse contexto ali, porque se a pessoa se ela já jogou na cara e ela provavelmente não sabe porque ela fez isso, né? Ela não estourou do nada, nunca do nada. É orientada que talvez ela dê aquela regulada e depois ela volta. A tua postura no momento da comunicação vai influenciar muito em como outra pessoa vai reagir. Se tu conseguir se regular, muito provavelmente ela vai conseguir se regular também. Então é uma via de mão dupla, sabe? Inclusive, acho que já dá pra gente sinalizar, né? No nosso treinamento vai ter a gente ensinando isso. A gente vai ensinar esse aspecto, né? De como que, quando a gente vai saber que é o momento ou não, como é que a gente vai falar ou não, porque na maioria das vezes não é o que eu falo, é como. E esse como é treinável, né? Exatamente. E como a pessoa recebe, daí a gente também consegue descobrir como a pessoa recebe e como lidar com isso. Ok? Então, muito bem. Sempre um prazer tê-lo aqui. A gente te vê no próximo episódio. Até mais.